Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 23. Faz Deus milagres? Então esse tema, ele é gostoso por demais, né? E pode ter certeza-se de que, usando aquele termo assim, nós ainda estamos sendo muito brandos ao tratar, né, desse tema. De todos os temas, tem muitos temas que nós somos muito brandos, né? A gente procura medir bastante coisas, então, mas esse tema ele é maravilhoso. Faz Deus milagres? De acordo com muitas pessoas, o que eu tenho comentado aqui a respeito principalmente desse tema, Deus provavelmente me excomunga, né? Deus provavelmente até me excomunga. Mas jamais que Deus iria me excomungar. Por quê? Porque nós estamos tendo a oportunidade de estudar a natureza de Deus, sabendo, todos nós, que no nível que nos encontramos, é impossível abarcar tudo. Mas, de acordo com o nosso nível, nós vamos igual o beija-flor, né? De biquinho em biquinho, né? Se cada um fizesse a tua parte, eu penso que as coisas não estaria como estão hoje. Então, dando sequência aqui na questão de número 16, só que eu vou voltar um pouquinho aqui. Logo, Deus não possui a onipotência, e se como pretende, delega poderes a Satanás, para mais facilmente induzir os homens ao mal. Falta-lhe a soberana bondade. Em ambos os casos, há a negação de um dos atributos, sem os quais Deus não seria Deus. Então, nós já esclarecemos isso aqui no vídeo anterior. É lógico que aqui, eu peguei pela metade aqui, no entanto, o que ensinam, né? É ensinado dessa forma. Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obras de Deus, sem a permissão deste, mais poderoso é ele do que a divindade. Ué, então se o Satanás tem permissão, né? Tem o direito de sustar as leis do Criador, então esse Satanás ele é muito poderoso, né? Como está escrito aqui, ó. E no entanto, o que ensinam? Se Satanás tem o poder de sustar o curso das leis naturais, que são obras de Deus, sem a permissão de Deus, né, mais poderoso é ele do que a divindade. Então quer dizer que Satanás é mais poderoso do que Deus? Começando-se
que não existe Satanás. Não existe demônio. Eu vou usar outros nomes que as pessoas usam por aí. Não existe o tal do capeta. O Satanás reside dentro de nós mesmos. As nossas más índoles. A pessoa dotada de mau caráter. A pessoa dotada de maus atributos, como por exemplo a pessoa orgulhosa, egoísta, invejosa, ciumenta. Isso tudo significa um demônio dentro do próprio indivíduo. Significa. Criado pela própria pessoa, porque não foi Deus quem criou o mal. A própria pessoa que, devido à tua ignorância, devido ao excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúmes, ele mesmo quem cria, né? Ah, mas na Bíblia está escrito que o Satanás arrebatou Jesus até o pináculo e depois do pináculo até o deserto e tentou Jesus durante 40 dias. Gente, isso é mitologia. Nós temos um livro aqui, livro da licença. Livro Onde é que você está, meu filho? Vem cá. Nós temos um livro aqui que é um livro de Karl Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus. Então aqui, neste livro, nós vamos aprender tanta coisa a respeito das parábolas de Jesus. O bom samaritano, tem a parábola aqui do bom samaritano, tem a parábola aqui dos pães, da multiplicação dos pães. Será que realmente Jesus multiplicou pães e peixe? De verdade? Eu deixo na interrogação. Quando eu deixar algo na interrogação, é porque isso é mitologia. Será que Jesus ordenou a Pedro que lançasse a rede na água e depois que Pedro lançou a rede, não, antes Pedro disse, mas Senhor, mais ou menos assim, mas Senhor, nós pescamos o dia todo hoje, mas nós não conseguimos pegar nada. Lance a rede novamente, Pedro. E Pedro, obediente, lançou a rede novamente. Mas havia tanto peixe nessa rede que Pedro teve que chamar os outros apóstolos para ajudá-lo. Tanto peixe que foi colocado em 2 balsas, 2 canoas, e que transbordava de tanto peixe. Será que isso realmente aconteceu? Então tem muitas coisas aqui nesse livro aqui. Karl Schutter,
ele decifrou praticamente quantas parábolas. Eu não me preocupo. Mas você está tratando de um assunto, pula para o outro, Luiz? Não, estou tratando do mesmo assunto. Só que quando eu for analisar aqui, você não se assuste. Ele decifrou 385 parábolas do Cristo. Você vai deparar, quando nós aqui no Evangelho, na Gênesis, nós vamos usar esse livro aqui de Karl Schurter em algumas matérias. Você vai ver quanta coisa. Então, o Satanás não existe. Isso é mitologia. Isso aí são dogmas, são leis criadas pelo catolicismo e outras religiões, o demônio, para poder manter os adeptos presos. Como, por exemplo, o Apocalipse de João, né? O evangelista. O Apocalipse de João, o verdadeiro Apocalipse, ele encontra-se engavetado. Porque esse Apocalipse que está na Bíblia não é o verdadeiro. Você tem o direito, como eu tenho o direito democrático, né, de comentar. Você tem o direito também de acreditar ou de não acreditar. Você é dotado do livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio é um atributo nosso, que nos concede o direito nos concede o direito de escolha, mas é preciso botar, com todo respeito ao termo, botar a inteligência para funcionar, né? Porque nós não podemos viver igual abutre. Abutre não. Eu sei que tem uma ave aí. Nossa, eu esqueci o nome dela. Quando ela vê o perigo, ela enfia a cabeça num buraco e deixa o corpo todo de fora, né? Nem a senhora não sabe, ó. Então eu tô inventando história. Que vó também diz que não sabe que história é essa, né? Mas eu acho que é o avestruz, né? Acho que é o avestruz. Quando ele vê o perigo, ele enfia a cabeça num buraco. Nós não podemos agir dessa forma. Nós somos seres dotados de princípio de inteligência, princípio de moral, princípio de caráter. Nós somos seres dotados de inteligência, de princípio de inteligência. Nós não podemos permitir ser guiado no século que nos encontramos. Nós não podemos permitir ser guiado por aqueles sistemas do século XVIII, do século XIX, do século XX. De jeito nenhum. Luiz, mas existem bilhões de sistemas e de forma que nós não há possibilidade de fugir dos sistemas. Mas pelo menos não ser conivente aos sistemas, né? Então nós temos que ficar muito atento a isso. Então, o diabo não existe. O diabo somos nós mesmos, quando deixamos de agir de acordo com as leis de Deus. Às vezes muitas pessoas, às vezes até me detestam, porque eu falo a verdade. Ou melhor, eu falo aquilo que outros não têm coragem de falar. Procure aí na internet. Você tem esse direito. Para você ver se você encontra uma outra pessoa
dizendo abertamente o que eu digo aqui, que está dentro da doutrina dos espíritos. Isso tudo está dentro da doutrina, mas acontece que a maioria das pessoas são submissas. Então, né? Agora você acha que eu estou me importando? De jeito nenhum, né? Então, dando-se sequência, olha só para você ver. Kardec diz assim, aqui agora nós vamos dar sequência. Daí vem a igreja distinguir os bons milagres. Ué, tem como distinguir os bons milagres? Então, pensemos da seguinte forma. 10 milagres, né? Dentre 10 milagres, a igreja católica pega e fala assim, 8 milagres é bom. 2 milagres não é bom. Existe milagre bom? Ou existe milagre que não é bom? Que indecisão é essa? Que inversão é essa? Daí vem a igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus. Então, vamos por essa análise. Deus, vamos usar, né? Deus realiza 10 milagres. Isso é só analisando, porque não existe milagre. E Deus também não realiza milagre. Porque Deus não precisa provar o seu poder. Deus não precisa e Deus não tem que provar a sua grandeza a ninguém no universo, no infinito, na eternidade. Deus não precisa provar nada. Como eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui em outros vídeos, eu vou repetir isso. Eu acho que isso enquadra. Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? A sua obra, a sua natureza. Você quer ver Deus? Quero. Olhe uma flor, olhe um pássaro, olhe uma estrela, olhe o sol, sinta o oxigênio, uma montanha, uma cachoeira. Essa é a imagem de Deus. Tem pessoas que dizem assim, nossa, mas que coisa, né? Olha, essas plantas esses dias aqui mesmo estavam pequenininhas assim. Hoje já estão grandes. Aí uma outra pessoa pega e diz assim, esse é o milagre de Deus. Isso não é milagre de Deus. Uma planta crescer, isso não é milagre. Luiz, então quer dizer que as plantas crescem, os pássaros voam, as flores exalam o seu perfume. Isso não é milagre de Deus? Não é milagre de Deus. Mas por quê, Luiz? Porque não existe milagre. Tudo isso faz parte da natureza de Deus, independente de termos. Porque são termos que foram criados pelos dogmas, e são dogmas. Ou melhor, são termos criados pelos sistemas
né? Pelas teologias arbitrárias e tudo mais. Então, veja bem, daí vem a igreja distinguir os bons milagres que procedem de Deus. Então, Deus, vamos por essa análise, Deus realiza 10 milagres. Aí vem a igreja e diz assim: bom, esse milagre é bom, esse milagre é bom, esse também é bom, esse não é bom, esse não é bom, esse não é bom, mas esse é bom. Tem cabimento umas coisas dessas? Que moral possui esses líderes religiosos para discutir a respeito do que Deus faz ou do que ele deixa de fazer? Deus não depende de ninguém. Deus não depende de líderes. Deus não depende de ninguém. Nós que dependemos de Deus e não Deus de nós. Nós não temos moral para dizer que o que Deus faz tá certo ou tá errado. Nem dizer que o que Deus faz de melhor nós temos moral para dizer. Porque independe de nós o que ele realiza de bom. Porque, na verdade, Deus tudo faz de bom. Deus não precisa de nós, nós que precisamos dele. Deus é o incriado. Ninguém o criou. Por toda a eternidade, sempre a fonte inesgotável. Então, que moral temos? Que moral os líderes religiosos aqui da terra? Que moral a justiça aqui da terra? Que moral os cientistas aqui da terra? Que moral os políticos aqui da terra? Que moral tem esses seres para dizer que o que Deus fez, passado, presente, faz, tá certo ou tá errado? Ah, mas houve um desmoronamento em tal lugar, matou tantas famílias. Isso não é obra de Deus. De fato, não é obra de Deus um desmoronamento que mata 10 famílias. Um avião que cai, que mata 200 pessoas. Não é obra de Deus. É obra do próprio que ali, no desencarne coletivo, se encontra. Plantou no passado, Deus está permitindo a ele que, mediante a tua consciência, Livro dos Espíritos 621, onde está escrito as leis de Deus, na consciência, Deus está permitindo que, através da reencarnação, o próprio indivíduo, ele, através de um resgate coletivo, ele quita aquela dívida perante a própria consciência e perante a contabilidade divina.
Contabilidade divina? Sim. Mas contabilidade divina não é Deus. Contabilidade divina é um departamento onde, quando você retornar à pátria espiritual, os mentores espirituais, de posse desses arquivos nossos, meu, que significa contabilidade divina, eles vão nos dizer, nesta existência, mediante a contabilidade divina, você conseguiu quitar 20 débito de 1 bilhão de débito. E chama-se contabilidade divina. Gente, indisciplina existe aqui na Terra. Mas vamos pensar que aqui na Terra existe disciplina, pelo menos disciplina contábil. Existe disciplina contábil também na providência divina. Você entendeu? Não significa que você tem que fazer declaração de imposto de renda, não. Mas você tem que declarar à contabilidade divina que tudo que você praticou aqui na Terra, né? Vamos para o próximo vídeo, né? Hoje provavelmente vai varar a noite, por causa de um programa para o próximo dia.